Ramona Stewart, escritora norte-americana, nascida em 1922 em São Francisco, Califórnia, e falecida em 2006 na Flórida, aos 84 anos. Autora de diversos romances pulp que foram publicados em grande parte na revista Collier. E foi em 1947 que o seu trabalho ganhou destaque, quando a sua primeira obra, Desert Town, foi adaptada para o cinema com outro título, Desert Fury, filme que foi dirigido por Lewis Allen e estrelado por Elizabeth Scott, John Hudiak e Burt Lancaster. Curiosamente, este foi o terceiro filme da carreira de Burt Lancaster. No Brasil, Desert Fury recebeu o título de A Filha da Pecadora e, inclusive, foi exibido na Sessão da Tarde, numa época em que a Sessão da Tarde valia a pena. Deveria te multar por isso. Ai, eu pagaria. Como pularam, pareciam duas galinhas. Poderiam ter morrido. Foi em legítima defesa. Estavam atirando facas em mim. Ainda tem uma em suas costas. Vou tirar para você. Feliz por me ver? Não de verdade. Pois eu estou feliz por te ver. Vamos tomar um drink? A Filha da Pecadora é um dos raros filmes noir coloridos dos anos de 1940. Entretanto, de acordo com Ed Mueller, escritor e criador da Fundação de Filmes Noir, A Filha da Pecadora é um dos filmes mais gays já produzidos por Hollywood. Em grande parte de sua obra, Ramona Stewart sempre deu vida a romances sobre triângulos amorosos, famílias disfuncionais, mas também a relacionamentos homossexuais mais ou menos explícitos. Já em fins da década de 1960, a escritora resolveu mudar de ares e se aventurar na temática do sobrenatural, que fazia grande sucesso na época. E foi com A Maldição de Joe Delaney que Ramona Stewart estreou no campo do sobrenatural. A obra foi publicada em 1970 e depois deste vieram mais 3 títulos: The Apparition, 1973, Sixth Sense, 1979 e The Nightmare Candidate, em 1980. E é sobre A Maldição de Joe Delaney que nós vamos falar no vídeo de hoje, uma obra que inclusive ganhou uma adaptação cinematográfica em 1972, com a atriz Shirley MacLaine e o ator Perry King no elenco. E é claro, vamos dar o devido reconhecimento a Ramona Stewart, né, por ela ter sido a precursora, né, da temática da possessão em obras de terror ou em produções para cinema ou mesmo para a TV. E além disso, vamos falar de outras coisitas a mais, bastante interessantes, fofoquinhas, certo? Mas antes de começar a nossa conversa, eu peço a vocês o seu like, que vocês comentem, que vocês compartilhem e que me sigam lá no Instagram, no @narrativas adaptadas e um CD de café. E antes de começarmos mesmo, vou ali, reabastecer a minha canequinha de café, porque sem café a vida não tem sentido e não dá para conversar, certo? Então, me aguarda aí. Então vamos aproveitar que tá esse friozinho, essa chuvinha, né? Eu disse que ia reabastecer a canequinha de café, então estamos fazendo isso aqui para começar a nossa conversa. Bom, como eu disse no início, A Maldição de Joe Delaney, ela é uma obra precursora na questão de introduzir a temática da possessão demoníaca. Entretanto,
Entretanto, a obra em si, a história escrita pela Ramona Stewart, ela não trata de um demônio possuindo uma pessoa, um encarnado, né? Vamos dizer assim. Mas não é um demônio, é um espírito obsessor. Porém, isso não tira o fato de que a Ramona Stewart seja, digamos assim, uma precursora que introduziu a temática, né, da possessão, seja de demônio, seja por um espírito obsessor, na literatura ou no cinema. Isso aí ninguém pode tirar dela. A religião, propriamente, que é tratada no livro, é a santeria. E aí a autora conteve assim, liberdade poética para dar uns toques que não são tão condizentes com a santeria. É tanto que você pode até confundir um pouco com a doutrina espírita quando você está lendo. E por que eu digo que ela dá a sua liberdade poética nessa obra? Simplesmente porque tanto na santeria quanto na doutrina espírita, um desencarnado não pode possuir um encarnado, né? Ele pode influenciar, ter uma influência forte em um encarnado, mas possuir, como vemos em filmes tipo O Exorcista, isso ele não pode fazer. Toda pessoa que é obsidiada, ela tem o livre arbítrio. Ela pode decidir se ela quer fazer ou não, né? A influência está ali, né? No seu ouvido, mas você faz se você quiser. Então é nesse ponto que a autora ela tomou uma liberdade bastante grande até para desenvolver a história. E a obra ela não segue o clichê dos filmes e das histórias tradicionais de exorcismo, né? Como eu disse, ela é precursora, ela não segue esse clichê básico para escrever uma história de exorcismo. Ou seja, a religião não é a católica cristã, como eu já disse, é a santeria. Não temos crianças se contorcendo, rodando cabeça, babando, espumando, falando com línguas diferentes, com voz grave, certo? Vomitando verde, né? Não temos coisas na casa voando, coisas esquisitas acontecendo, esse tipo de coisa que já é tradicional nos filmes de terror, de possessão demoníaca. Eu costumo dizer que essa obra da Ramona Stewart, ela é soft, né? Ela é bastante light. É tanto que, se você parar para pensar, você vai perceber que o cinema americano, a sociedade americana, ela é preconceituosa, né, no que diz a questão da religião. Também ela é bastante preconceituosa, porque ela não acata, ela não aceita outra religião que não a católica cristã ou mesmo a protestante como uma religião verdadeira. Então, só existe a religião católica cristã, o protestante, que eles, na maioria de lá é protestante, né, como verdadeiro. Então, as outras são coisas esquisitas, são coisas que não estão dentro do padrão de normalidade deles. É tanto que você pode contar quantos filmes você já assistiu de possessão demoníaca que existe a presença de um padre, que não existe a presença de um padre, né, que não tem os clichês que eu mencionei. São muito poucos os filmes que não recorrem a esses elementos. Eu separei uns filmes aqui, os melhores, na minha opinião, os melhores filmes, se você quiser dar uma conferida. O misterioso caso de Judith Wisted, que estava até um tempo desse na Netflix. O Último Exorcismo, mas só o primeiro filme, certo? A Possessão, O Último Estágio, que é fabuloso, o final é surpreendente. Cadáver, A Possessão de Deborah Logan. Agora, dois outros filmes que não são
estadunidenses, né, A Médium e Marcas da Maldição, que vale a pena você dar uma conferida. Bem, eu fiz aqui uma colinha para seguir um certo roteiro, para não dar muito spoiler da história, porque minha intenção é que você leia, que vocês leiam a obra, assistam ao filme, mas também não percam a surpresa, né? Então vou tentar ser um tanto quanto sucinto para contar um pouco da história, né, da maldição de Joe Delaney sem causar problemas em relação a spoiler. Bom, Nora Benson, ela é uma escritora de literatura infantil, divorciada, com 2 filhos, que tem uma relação tanto assim diplomática com o ex-marido. Ela vem de uma família disfuncional, a mãe cometeu suicídio, o pai é um homem assim que instável financeiramente, embora eles sejam tenham uma condição financeira boa, mas ele perde e ganha fortunas no decorrer das estações. Então, com a morte da mãe, a Nora se emancipa, ela passa a ter responsabilidades que não condizem com a idade dela, né? Ela passa a cuidar do irmão, né, do irmão caçula, que é o Joe, e a relação entre irmãos vai um pouco mais além, ela assume o papel de mãe, né? Ela casa cedo, muito mais também para fugir daquela situação, daquele espaço familiar. Mas ela sempre vai manter o cuidado com o Joe, né? Eles se formam, cada um segue a sua vida, mas sempre aquela relação estreita de amor entre ambos, né? Depois de uma viagem que o Joe faz, né, que ele retorna lá para Nova York, lembrando, a história se passa em Nova York, né? Bom, ela convida o irmão para jantar em casa, só que ele não aparece, e ela fica preocupada. Ela ainda não sabe onde é que ele está morando, não conheceu o apartamento dele, e ela liga para saber dele, né, porque que ele não foi jantar. E quando ela escuta lá, quando ela liga, ela escuta a voz dele meio pastosa, uma voz esquisita. Ela sabe que o irmão usa drogas, né? E ele tá com aquela voz assim cansada, aquela voz, sabe, lesada e tal. E ela corre lá, porque ela tem um endereço, corre para lá, para onde ele mora. E ela descobre que ele está morando em um bairro assim bem barra pesada, por assim dizer, né? Não é e o apartamento dele não é lá essas coisas, não. Vamos falar a verdade, é um moquifo, né? Quando ela chega, quando ela entra no apartamento, ela se depara com o irmão caído. Ela olha os braços dele para ver se ele está com marcas, né, de agulhas e tal, mas nada. Então ele está desmaiado. Ela chama socorro, tudo, e ele é levado lá para o Instituto Bellevue, em Nova York, o famoso Instituto Bellevue. E ele fica lá se recuperando, e ele sai apenas desse instituto sob custódia. Ela vai começar a tomar conta dele, porque ele estava usando entorpecentes, né? E até ele passar por uma avaliação. Bom, e é quando ele está na casa dela que ela vai perceber uma mudança no comportamento do irmão, né? Total. Ele vai se tornar cada vez mais violento, irracional. E é a empregada dela, que é porto-riquenha, que vai dar um toque para ela. Olha, eu sei o que é está acontecendo com o teu irmão. Isso aí não é entorpecente, não. Sabe, ele está esquisito assim. E ela conta por alto. Ela não entra muito em detalhes e leva Nora para conhecer um santeiro. Ela vai pro bairro porto-riquenho lá em Nova York. E é quando ela descobre, inicialmente ela não acredita nisso, mas aos poucos ela vai percebendo que é verdade. O Joe sempre vai falar que tem um amigo chamado Tônio, né? Mas ela descobre que esse Tônio, né, que não existe, ou se existiu, ele morreu, como ela vai descobrir depois, né? Bom,
E é quando, como eu disse, o comportamento dele vai ficando cada vez mais alterado, tanto que ela foge de casa com os filhos, até que a polícia resolva a questão. Bom, o Joe corre, né, atrás da irmã, ele encontra ela lá na casa da praia, onde ela está refugiada com os filhos, tal. E assim, neste momento, né, no filme propriamente dito, existe uma cena que, se você for muito sensível, né, nos dias de hoje a gente encontra muita gente sensível para determinadas, temos assim, abordagens, né? Estamos falando da década de 70, que não tinha tanta restrição, mas no filme você vai se deparar com a nudez de um garoto, né? Na cena, enquanto o Joe está coçando lá, está atormentando a irmã e os sobrinhos, ele obriga o sobrinho a tirar a roupa e ficar dançando em cima do centro da sala. Então já estou avisando que tem esse momento, né, que pode, algumas pessoas não podem se sentir bem, tá bom? Bom, o Joe, né, como eu disse, o comportamento dele vai ficar alterado bastante, ele vai cometer crimes, vai se tornar um serial killer. Tudo isso quem faz é o espírito obsessor, é o Tônio, certo? E neste momento final da história, que ele está lá atormentando a irmã, a polícia vai chegar até lá, vai tentar conversar com ele para que ele saia da casa, se renda, tal, mas só que ele se nega, e quando ele termina morrendo, né? Vamos dizer assim, vamos colocar isso, porque é necessário falar que ele morre para eu poder contar a outra parte importante desse vídeo, né? Bom, ele morre, e só que o final do livro é diferente do final do filme. O final do livro, temos a Nora, né, ali junto do irmão, vendo que ele, enfim, recuperou a razão, né? O Tônio se picou, né? O espírito do Tônio foi embora, né? E ele conversa com ela, tal, tem toda aquela emoção, beleza. No filme temos essa parte, né? Só que a Nora, ela dá a entender, quando ela pega o canivete, né, que estava com o Joe, dá a entender que o Tônio passou para ela, né? O espírito do Tônio possuiu a Nora. No livro não, isso aí não acontece. Dias depois da morte do Joe, né, a Nora encontra um rapaz na praia, e ela percebe que esse rapaz, na conversa que ela tem com ele, é o Tônio. O Tônio possuiu esse rapaz e vai começar a matar de novo, certo? Então não fique chocado porque eu contei o final do filme e do livro, porque, como eu disse, é necessário, certo? É necessário para o que eu vou contar para vocês. Agora, influências e mais influências, todo artista vai ser influenciado, toda obra artística, ela tem um pouco de uma influência de uma outra obra. Isso vai acontecer numa produção cinematográfica, numa obra literária, no teatro. Nunca, nenhuma obra vai escapar de ser influenciada por outra, né? Acerca disso, né, a escritora Linda Hutton, teórica, né, inclusive autora de Uma Teoria da Adaptação, uma obra que eu recomendo caso você queira se aprofundar mais dentro desse universo que é a adaptação. Ela diz que toda adaptação, ela sempre vai possuir elementos de uma adaptação anterior. Por exemplo, uma adaptação de Os Três Mosqueteiros recente vai ter na sua base
referências de outras adaptações da mesma obra do Alexandre Dumas. Né? É um texto em cima de outro texto, que ela chama de palimpsêstico. Certo? Um exemplo disso vocês podem ver por exemplo, no filme O Lobisomem, né, de 2010, do Joe Johnston. Né? Nesse filme, que é uma refilmagem do clássico de 1941, né? Mas ele não tem apenas esse filme de 1941. Nele, se você observar, você vai encontrar também elementos do filme de 1935, O Lobisomem de Londres. E também o filme recente do Robert Eggers, O Nosferatu, tem muito da adaptação do Francis Ford Coppola, né, o Drácula de 1992. O problema, né, nessa questão de influências, né, é que muitos dos criadores, né, de obras literárias, de filmes, é que eles não têm a dignidade de citar as referências de suas produções. Né? Nem todos fazem isso. E uma coisa que eu aprendi durante a graduação do curso de letras é que não existe discurso adâmico. Né? Já passou do tempo, então todo mundo ali está apenas, digamos assim, repetindo um pouco o que o outro falou, só que de uma outra forma. Quando a gente fala de referências, né, de influências, eu gosto muito de citar o Stephen King, um dos meus autores preferidos, embora eu não tenha a coleção de todos os livros dele. Bom, o Stephen King, ele é o tipo do escritor que ele não mede esforços para falar acerca de suas influências, né, dos autores que o inspiram, que estão sempre presentes em seus trabalhos. E isso eu acho fascinante, porque nos dá a saber um pouco mais do próprio Stephen King, da sua obra, como também abre as portas, né, para diferentes escritores, para o leitor do Stephen King conhecer. Né? E é curioso que esses dias eu estou tentando terminar a leitura de Ghost Stories, né, do Peter Straub, e aqui, essa obra aqui do Straub, ela foi escrita em 1979, e nela, olha só que curioso, existe um pouco de Stephen King, essa questão de uma cidade pequena sendo assombrada, né, por um mal, né, sobrenatural, terrível, e consumindo a cidade aos poucos, e de repente chega o herói, né, que é um escritor que vai ajudar os moradores, se une a um pequeno grupo, inclusive um adolescente faz parte desse grupo, né, e lembra quem? O Stephen King, claro, como eu disse, né, mas lembra essa obra aqui, a Hora do Vampiro, que foi escrita em 1975, né, bem antes dessa daqui. Então essa questão de influência vai sempre permear a arte de uma forma geral. Só que alguns vão falar, outros não vão dizer nada, né? E tem por exemplo, a J.K. Rowling, ela falou na maior que o personagem dela, o Harry Potter, foi bastante influenciado pelo personagem do Neil Gaiman, o Tim Hunter, né, da série Livros da Magia, né, um garoto do subúrbio, uma família que pertence a uma família disfuncional, que tem uma coruja de estimação, que tem um legado com o mundo mágico, né, que vai para uma escola de magia. Então, aí quando ela falou isso, né, que muitos fãs do Neil Gaiman falaram, até os próprios fãs dela, né, então ela confessou, e o Neil Gaiman
levou na boa, gostou, né? Se sentiu bem por ele inspirar esse trabalho dela. Agora, como eu disse, nem todo mundo faz isso. Eu acho que porque as pessoas esquecem, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês e vocês julguem como quiserem, né? Se tiverem advogado, vocês vão julgar como desejarem. Bom, poucas pessoas sabem que eu amo a história de vida de Joana d'Arc e sempre que posso estou comprando, seja uma adaptação em quadrinhos, seja uma biografia nova, né? Aí, nessa minha idas e vindas ao sebo, eu encontrei essa biografia aqui do Mark Twain, essa biografia romanceada de Joana d'Arc, que o Mark Twain teve acesso ao processo, né, de julgamento de Joana d'Arc lá na França, e ele compôs essa biografia incrível, né? Confesso a vocês que na hora do julgamento dela, quando você lê, você se emociona, às vezes você tem vontade de chorar, você ri, sabe? É fantástico. Eu recomendo a todos a leitura dessa obra aqui, que saiu pela Record. Então, eu estava, pesquisando depois, em sebo, sabe? E encontrei essa outra biografia aqui, né? Também romanceada, escrita pelo renomado Érico Veríssimo. Não sei se dá para ver, pronto, agora da ponta da luz. Érico Veríssimo. Bom, eu acho que o Érico Veríssimo esqueceu, né? Essa aqui saiu pela editora Globo em 1956, né? Saiu pela editora Globo, tal, mas não tem nenhuma referência ao trabalho do Mark Twain, né? Esquecimento. Vamos lá. Agora eu quero mostrar a vocês na música como essa questão da não referência, desse esquecimento de não referenciar, né, também acontece, né? Vocês já ouviram falar de um músico brasileiro chamado Cachimbinho, que é um apelido do compositor Sebastião de Barros, que nasceu em 1917 e faleceu em 1980. Então, o senhor Sebastião de Barros, ele era arranjador, clarinetista, compositor, maestro, saxofonista, né? Não era pouco não. Ele, em 1952, ele compôs um chorinho que foi gravado, um chorinho intitulado Eu Quero É Sossego. Então, escuta aí um pouquinho desse chorinho e eu volto já. Agora, viu só? Né? Acho que você deve ter lembrado de alguma outra música. Agora vamos ouvir uma outra música chamada Careless Whisper, escrita e interpretada por George Michael em 1984. Pois é, né? O George Michael esqueceu de fazer referência ao compositor brasileiro, né? Incorreu na ABNT. É muito trabalho, a pessoa esquece, né? Bom, um outro grande escritor que também esqueceu de fazer referência a uma obra tal foi o Alan Moore, né? Como eu disse, muito trabalho, a pessoa acaba esquecendo, certo? Se você já leu o Watchmen, então eu recomendo, é maravilhosa, apesar do esquecimento do Alan Moore. Bom, em Watchmen, olha só, tem uma investigação acontecendo a partir da morte do personagem comediante, e quando é descoberto, né, o porquê do comediante morreu, né, que foi um plano
orquestrado pelo personagem Adrian Veidt, o Ozymandias, né, que ele tenta salvar a humanidade, criando uma falsa invasão alienígena. Ele cria uma lula gigante, teletransporta essa lula para o centro de Nova York, matando milhões de pessoas, para dar a entender às nações do mundo que é uma invasão alienígena. E o que é que acontece? As nações que estão quase em ponto de estourar uma guerra nuclear param, se unem para lutar contra os alienígenas que não existem, mas eles vão se unir, né, unir a humanidade para defender, se unir, né, unir todos ali para lutar contra esse inimigo invisível. Né? Então essa foi a forma que o Ozymandias encontrou para acabar com a guerra. E os heróis, né, que estão ali lutando contra o Ozymandias, quando descobrem isso, que ele vai matar milhões de pessoas para atingir esse objetivo, de repente param tudo e aceitam guardar esse segredo, menos o Roscash, né, que todo mundo sabe, né, que ele tem lá o caderninho dele. E ele tenta fazer isso, levar a verdade ao mundo, mas é quando ele morre, né, e o mundo fica na paz, mas uma paz criada, originada a partir de uma mentira. Beleza, né? Tentei resumir ao máximo. Mas enfim, o Alan Moore, ele pegou essa ideia de uma paz mundial a partir de uma mentira. Ele pegou essa ideia do filme Red Planet Mars, né? Um filme que é de 1952. Esse filme é uma adaptação de uma peça de teatro que foi escrita e encenada, né, em 1932. Ela foi escrita por John L. Baldeston e John O'Hare. Olha só, né? Nesse filme, que tem de ficção científica, é até um pouco chatinho, o filme é um pouco cansativo, porque não tem naves espaciais, nem alienígenas, nada. Inclusive ele está até no YouTube, para quem quiser assistir. Bom, nesse filme temos um casal de cientistas que começa a fazer contato com o planeta Marte, a partir de um equipamento que eles desenvolveram. Então, e nesses contatos, a humanidade fica sabendo o que está acontecendo. Quando chega o momento, né, do último contato, é quando os marcianos citam a Bíblia. Aí a humanidade, né, fica maravilhada. Né? A humanidade que estava quase a ponto de se destruir com uma guerra nuclear, né? Lembrando, a história de Red Planet Mars se passa durante a Guerra Fria. Né? Então, um dos cientistas que criou o equipamento, né, que está na Rússia, ele chega até esse laboratório nos Estados Unidos e revela que tudo foi uma mentira, que quem estava transmitindo as mensagens era ele. Ele interceptava as mensagens desse casal de cientistas e dava sempre as respostas, né, do que eles perguntavam. E eles achavam que as mensagens vinham de Marte. Né? E ele está lá com o caderninho dele. Ele tem um caderninho semelhante ao Roscash. E o mundo está já na paz. Né? As nações, né, guardaram suas armas. Então ele vai falar que tudo era mentira. E esse casal, para evitar que aconteça novamente, que a humanidade volte a ficar naquele estágio de apertar o botão das bombas, né, para se destruir, o que eles fazem? Eles destroem o laboratório e morrem juntamente com esse outro cientista. Né? E a paz no mundo se instala por completo a partir de uma mentira. Então aqui nós temos os elementos
dos alienígenas, né, e a trama, né, e manter, no caso, manter a mentira para manter a paz. Né, e os cientistas morrem com a verdade, né, sabendo que tudo era mentira. Então, o Alan Moore esqueceu de citar, né, de referenciar muito trabalho, como eu disse. Né? Fazer o quê? E o motivo de eu ter falado inicialmente sobre essas referências, né? Simplesmente, claro, já dá para perceber pelo título desse vídeo, é que a obra de Ramon Stewart, no caso, A Maldição de Joe Delaney, serviu de inspiração para William Peter Blatty escrever o seu Exorcista. Mas calma, antes que comecem a apedrejar, vou explicar o seguinte. Essa descoberta, essas referências que eu descobri na obra do William Peter Blatty só veio acontecer há pouco tempo, né, quando eu me deparei com a obra da Ramon Stewart. Eu já li várias vezes o Exorcista, desde a minha adolescência. Assisti primeiro ao filme e anos depois foi que eu vim ter contato com o livro. Meu livrinho sempre foi esse aqui, desde a adolescência, essa brochura linda que eu comprei no sebo, né, da Edições de Bolso, certo? Então, foi sempre ela que me acompanhou nas leituras e releituras dela. Sempre. Bom, há 3 anos, mais ou menos, eu encontrei o livro da Ramona Stewart num sebo em Porto Alegre. E claro, quando eu vi, nossa, da coleção Círculo do Livro, fiquei, né, R$5, barato e tal, né, e olhei pra cá, joguei o livro pela capa. Achei que se tratava de um livro sobre vampiros, né? Bom, coisa boa, né? Então eu fui para casa, pesquisei, né? E descobri que era um livro que falava sobre possessão. Bom, tudo bem, gosto de livro de terror, não tem problema. Comecei a ler, então foi quando eu comecei a perceber semelhanças com o Exorcista, né? Então, reli, né? E fui atrás do Exorcista, do meu livrinho aqui, li, sabe, comparando com esse daqui, e sim, tem digamos assim, muitos pontos em comum, né? São pontos bem, às vezes não tão aquela sutileza tal. Só que antes, né? E depois que eu descobri, eu tentei pesquisar na internet para ver se alguém comentava essa relação, porque sempre falaram que esse carinha aqui foi o precursor da temática do exorcismo, né, no cinema, na literatura, mas sinceramente eu não entendo por que não deram crédito a ela, né? Não deram crédito a ela. Claro, talvez porque ele fez uma propaganda melhor para lançar o livro dele, né? Ele criou toda uma aura, digamos assim, de mistério, envolvendo um exorcismo que ocorreu no final da década de 40, né, que ele pesquisou, né, entrevistou pessoas, aquela coisa toda. Então tá, beleza. Então por que é que ele não escreveu aquela história, né, do exorcismo que ocorreu na década de 40? Ah, não, porque ele queria poupar as pessoas, né? Ele não estava querendo divulgar o nome, então ele criou essa outra história, mas inspirado, né, no que aconteceu. Aí eu fiquei refletindo, olhei para o universo me respondeu: meu ovo, tá? Isso aí é tudo conversa, tá bom? Não vai nessa não, de fã bitolado que fica preso, né, aquele amor que tem pela obra. Não, eu gosto muito do Blatty, mas de vários autores, mas eu não fico preso apenas à superfíciezinha do texto e nem fico pagando, né, digamos assim, amores
né? E o meu autor é inviolável, pega, não, essa coisa não. Se o cara tem determinadas questões, a gente pontua, discute, mas ficar preso naquele amor, não, é intocável, não pode, não. Comigo não tem isso não. Então, a história do exorcismo que o William Peter Blatty se inspirou, que ele disse que se inspirou, foi do Ronald Edwin Hankeller. O nome, esse é o nome, né, pelo que eu pesquisei, o nome original do garoto que foi exorcizado, né? E essa história, a história desse garoto ganhou, foi adaptada para um livro, certo? Um livro que inclusive foi publicado até no Brasil, isso em 1993, O Exorcismo, escrito por Thomas B. Allen. Saiu por algumas editoras, né? Recentemente, eu creio que foi pela Dark Side, não estou lembrado direito. Bom, esse livro ele foi adaptado para um filme. Pois é, foi adaptado para um filme e eu não sei porquê os fãs de terror nunca comentam sobre essa produção, que inclusive tem o Timothy Dalton, o Christopher Plummer, né? Ninguém comenta. Não é lá um filme muito bom, mas não comentam, não sei porquê, porque comentam outras porcarias que existem aí que todo mundo baba ovo, né? Para alguns filmes de terror que são péssimos. Mas para isso ninguém comenta, porque tem relação muito mais, digamos assim, próxima com o Exorcista, né, do que no caso, o Exorcismo do original, do que o livro do William Peter Blatty, né, e que merecia até um remake, né, com mais, digamos assim, com mais qualidade, certo? Ao invés de estarem aí martelando nessa obsessão para refazer o primeiro filme do Exorcista. Então, e nesse filme, que é bem simplesinho até, né, conta a história desse garoto, tal, e tem todos os elementos daquilo que o Peter Blatty falou, né? Então, por que é que ele escreveu isso daqui, se valendo de elementos desse livro aqui, né? Fica aí a grande questão, certo? Porque ele fez isso. E antes de começarmos, né, eu quero que você pegue aí o seu livrinho, não precisa ser um livrinho pequeno do Exorcista como esse meu aqui, não. Quero que você pegue o seu livro, a sua edição de O Exorcista e abra ali na página onde está dizendo parte 1, o começo. Eu não sei como essas edições mais novas foram diagramadas. O meu tem aqui assim, o começo, certo? Só quero que você preste atenção e grave, depois eu vou voltar a isso, esse primeiro trechinho aqui, logo no início do primeiro parágrafo. Que nem o breve clarão efêmero de sóis explosivos que os olhos dos cegos mal registram, o começo do horror passou quase despercebido. Grava isso, tá aparecendo aqui, certo? Que depois eu volto para essa partezinha. Bom, semelhanças, né, que não foram creditadas, elementos da obra da Ramona Stewart que serviram de inspiração para William Peter Blatty, né, são os seguintes, né? Aqui, vocês estão vendo? Aqui está a Nora Benson e aqui a senhora Chris MacNeil, parecidas, né? As histórias se passam, né, na década de 70. Interessante é que se a história que inspirou William Peter Blatty se passa na finais da década de 40, porque foi que ele resolveu trazer essa história para a década de 70, né? Tempo lá que ele estava vivendo, aquele momento em que ele vivia, né? Vai saber. Bom, a Nora Benson e Chris MacNeil são mulheres divorciadas, né? Criam os seus filhos. A Nora tem dois, tem um casal. A Chris, como todo mundo sabe, tem a Reagan, né? Beleza, aí você vai falar, mas os filhos da Nora não foram possuídos. Claro que não,
O Joe foi. E a relação que o Joe, como eu disse antes, tem com a Nora é de mãe e filho. Pelo fato de que ela perdeu a mãe cedo, por conta que a mãe cometeu suicídio. O pai era um cara tanto quanto desajustado financeiramente. E ao longo do romance, você vai percebendo isso, que ela se emancipou cedo, tomou responsabilidades que eram para um adulto, certo? Então, mesmo com o Joe, com a vida dele já, digamos assim, encaminhada, ela ainda mantém aquela relação, aquele amor de mãe e filho, não de irmãos. Tudo bem? Bom, ambas as mulheres são da área de humanas. Pois é, a Chris MacNeil é atriz, a Nora Benson é escritora de livros infantis e vive em cada uma do seu trabalho. Nora mora em Manhattan, enquanto a Chris MacNeil, ela está passando um tempo lá, né, em Washington, está fazendo lá o filme, certo? E a relação que ambas têm com os seus ex-maridos é, de certa forma, diplomática. Não tão extrema quanto a Chris MacNeil. Ela tem uma relação bem tempestiva. Já a Nora, de certa forma, ela pisa em ovos com o ex-marido. Mas ele é mais presente com os filhos do que o ex-marido da Chris MacNeil. Nem tanto a Nora Benson quanto a Chris MacNeil não tem vínculo nenhum com religião. Entendeu? Agora é curioso porque a família, né, a família verdadeira que teve que passou por aquela questão do exorcismo, que a história inspirou a obra do William Peter Blatty, eles eram religiosos, né? Não dá para entender porque foi que ele excluiu a religião do seio familiar. Bom, o tema da morte, na questão do suicídio, vai ser pontuado na obra da Ramona Stewart, porque a Nora Benson perdeu a mãe dela cometeu suicídio. Enquanto também vai aparecer, né, em O Exorcista, uma conversa que a Chris MacNeil vai ter acerca de um sonho, tal. Ela vai dar a entender que morrer seria bom, né? Se livrar de todo o peso, de toda a carga, aquela coisa, né? Existe essa menção, essa questãozinha aí. Bom, a presença do Instituto Bellevue, lá em Nova York, onde o Joe vai ser internado, e anos depois a mãe do Padre Carras também vai ser internada. O amigo imaginário, tanto o Joe vai ter seu amigo, que é o Tônio, que é o espírito que vai possuí-lo, e que a Nora acha que é uma pessoa, mas depois ela vai descobrir que se trata de um cara que já faleceu, que ele cita, e ela não sabe por que é que ela descobre que o Tônio possuiu o irmão dela. Enquanto a Regan tem o Capitão Hood. Ela começa a conversar com a Tamuija. Com a Tamuija ela entra em contato com o Capitão Hood. Bom, Joe e o Regan cometem crimes. Isso mesmo. A Regan MacNeil vai sair furtivamente pela janela para fazer profanações nas igrejas. Enquanto o Joe, ele sai furtivamente, depois que dá uma boa noite Cinderela à irmã, porque ele está morando com a irmã, ele está sob a guarda dela, né? Ele sai para degolar as mulheres. Isso aí. Acontece essas duas questõezinhas, essa questão aí semelhante, né? Bom, a chegada do detetive. Lembram que em O Exorcista o detetive Kinderman chega lá, todo mansinho, sondando, né, tal. Em A Maldição de Joe Delaney tem a presença do detetive que chega de sopetão logo pela manhã. Para quê? Para prender o Joe, porque ele é suspeito de assassinato da namorada dele. Vamos ver mais aqui, que a listinha não é tão grande, mas bom, como eu disse,
Na obra da Ramona Stewart, nós temos a santeria, enquanto no Exorcista temos o catolicismo, certo? São religiões distintas, práticas distintas, né? Inclusive a própria na questão de exorcizar, certo? Na Maldição de Joe Delaney, o exorcismo acontece a longa distância. A nora leva um objeto do irmão para o santeiro, né, na primeira vez, e ele tenta libertar o Joe desse espírito. E já no final é que também temos o mesmo procedimento, só que é outra pessoa que está fazendo isso. Ele está tentando ajudar. Em O Exorcista é aquele exorcismo básico, né? Aquele ritual romano, aquela coisa básica que em todo filme tem, contorção, vômito, aquele negócio todo. Bom, o final, embora a questão da cena do exorcismo não seja a mesma, mas existe um elemento na cena final que é semelhante o Exorcista, que o William Peter Blunt se inspirou para fazer. A questão da escadaria existe. Quando o Joe sai da casa de praia, sabemos que as casas de praia lá nos Estados Unidos, geralmente, elas estão sob dunas, né? Então tem sempre aquela escadariazinha para até chegar na praia propriamente, né? Então o Joe sai correndo. Lá embaixo, quem está esperando ele é a polícia. Ele sai perseguindo os sobrinhos que conseguiram fugir. Ele é alvejado e ele cai. Quando ele é alvejado, ele cai da escada. Chega lá nos pés da escada, já morrendo, a irmã se joga, né, ali, se ajoelha ao lado dele, chora, aquela coisa toda, semelhante quando o padre Carras cai e o padre Die vem para rezar, para absolvê-lo dos seus pecados. É bastante parecida com a cena de A Maldição de Joe Delaney. Só que lembre, eu falei que o final do filme é diferente do final do livro. No filme temos apenas a nora ajoelhada aos pés do irmão ali, juntinho do irmão tal, chorando, e dá a entender que o espírito do Tônio passou para ela e ela vai se tornar uma assassina. É assim que termina o filme. O livro não tem isso. Ela chora, né, do lado dele, aquela coisa toda, e passam-se alguns dias, ela retorna até a casa para refletir um pouco, tal, quando ela encontra um rapaz. Esse rapaz chega, ela lembra que ele estava na cerimônia lá com o santeiro, da primeira vez que ela foi, e ele desconversa, diz que não é ele, vai embora. Ela acha estranho esse rapaz. Depois ela vinha saber que esse rapaz foi encontrado desacordado, próximo ali da praia. E eles não sabem por que foi para ali, nem onde ele estava. Então ela lembra das reações do irmão dela quando estava possuído, né, que ele tinha lapsos de memória. Então ela tem a certeza de que o Tônio está possuindo, está pulando de um corpo para outro, talvez, ou está no corpo daquele rapaz, só esperando o momento para cometer novos assassinatos. E é por isso que o livro da Ramona é em primeira pessoa, porque isso daqui é uma forma dela levar a público, no caso a Nora Benson, o que passou, e que as pessoas tenham cuidado, porque existe um assassino de mulheres à solta. Tá entendendo? E lembram que, se eu não estou enganado, o Exorcista 2, o filme, vemos que a Chris McNeil se tornou escritora, aqui o livrinho dela, isso aí, onde ela relata o que aconteceu com a filha dela, para prevenir as pessoas em relação ao demônio. Entenderam? Então, outra semelhança bem interessante. E vai um pouco mais além. Lembram da continuação de O Exorcista? O Espírito do Mal, que depois foi modificado o título para Legião,
Pois é, a ideia de um assassino em série possuindo pessoas para que essas pessoas cometam crimes está aqui também. Pois é, foi um tanto quanto além, né? A influência, né? A referência da Ramona, né? Na obra do William Peter Blatty. Então, vamos voltar à nossa leiturazinha aqui da primeira parte de O Exorcista. Bom, só para recapitular, né? Vai aparecer aqui embaixo para vocês acompanharem. Que nem o breve clarão efêmero de sóis explosivos que os olhos dos cegos mal registram, o começo do horror passou quase despercebido. Bom, agora vamos para a cereja do bolo. Né? Adoro essa parte. Capítulo 1, A Maldição de Joe Delaney. Acho que no início não tive nenhuma premonição de desgraça. Acontece, porém, que não tenho o mínimo dom para profecias. É referência demais, né? Deixo aqui para vocês refletirem um pouco acerca dessas referências veladas, referências que foram esquecidas de serem citadas por quem se apropriou delas, certo? Esquecimento, como eu disse sempre, um esquecimento, a pessoa trabalha muito e termina esquecendo, né? Esquecendo de pontuar, de lembrar da ABNT. Então, até a próxima e fica aí. Só uma coisa. Leiam A Maldição de Joe Delaney, leiam O Exorcista, leiam O Espírito do Mal, né? E vamos refletir um pouco sobre a ligação entre essas obras. E só lembrando ainda mais, Ramona Stewart foi a escritora que deu origem à temática da possessão e do exorcismo na literatura e no cinema. Fica registrado isso. Agora sim, até a próxima.